E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aula 16, verbo 2. Nós vamos aprender aqui conceitos muito importantes sobre verbo, que são tempos e modos verbais, tá bom? Antes que a gente comece, é bom que você não confunda o modo do verbo com as formas nominais do verbo. Muita gente confunde, porque são três categorias, três nomes semelhantes. Quando a gente fala infinitivo, gerúndio e particípio, a gente está falando das formas nominais, tudo bem? Quando a gente está falando no indicativo, subjuntivo e imperativo, são os modos do verbo. Primeiro, pensa comigo, o que seria o modo do verbo? Seria modos semânticos, a semântica que ele indica, tá bom? Por exemplo, o modo indicativo geralmente indica um fato certo, ou seja, uma certeza de que algo realmente vai acontecer, tudo bem? Pode, no futuro, um tipo de futuro, implicar desistência. Desistência é um dos aspectos abordados pelo modo indicativo. É uma frase exclamativa, é um verbo que transmite o fato de forma concreta, certa e algumas vezes implica desistência, como é o futuro. Faria, mas não vou fazer mais, tá bom? Então, antes de você analisar o tempo verbal, pensa comigo. Esse verbo está transmitindo uma ideia de certeza ou uma ideia de dúvida? Eu posso te dar um exemplo. Fui à casa de Vitor semana passada. Fui. É um fato certo. Aconteceu. Não é verdade? É o seguinte. Eu iria... Não. Se eu fosse à casa de Vitor. Se eu fosse. Esse fosse é hipotético. É condicional. Portanto, eu já tenho um modo que? Subjuntivo. Que implica o que, gente? Hipótese, pode implicar dúvida, é um fato duvidoso, dúvida. Pode implicar um caso, um elemento provável. O pincel está acabando aqui, provável. Então, esses três elementos aqui denotam de um verbo no modo subjuntivo. Enquanto que o indicativo indica certeza ou uma possível desistência, o modo subjuntivo expressa uma dúvida em relação ao outro. Quando você vier, traga carne. Quando você vier, é uma hipótese, é um fato futuro. Eu não sei se isso vai acontecer. Comparar a diferença. Perdão, saúde. Comparar a questão é a seguinte: quando eu for à sua casa, isso aí é uma hipótese. Eu irei à sua casa, é uma certeza. Ambos são futuros, só que um é hipotético e o outro é uma... Perdão, gente, é uma certeza. Consegue compreender isso aqui? Enquanto que o indicativo indica certeza, o modo subjuntivo indica uma hipótese, uma dúvida, um fato provável. Já no imperativo, que todo mundo sabe, o imperativo indica o que, gente? Ordem. Mas pode também ser um pedido, verdade? Não precisa ser uma ordem realmente, pode ser um pedido, pode ser um conselho, tá? Então, se você decora esses três modos verbais e a semântica que eles expressam, fica muito mais fácil você, quando bater os olhos em uma frase, identificar, tá bom? Quando o verbo está no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Apelo para vocês, lembre-se da semântica desses verbos, tudo bem? Ok? O tempo é associado ao modo. Esse é o modo. Cada modo desse possui tempos, ok? Aqui possui passado, presente e futuro. Nós temos aqui o presente, o passado e o futuro. E o imperativo nós só temos o presente. Então, começa do maior e vai diminuindo os tipos de tempo. Tudo bem? Nós temos os tempos simples, que é formado apenas por um verbo, e o tempo composto,
composto, que é formado por dois verbos. A gente vai ver na próxima aula os tempos compostos. Nessa aula a gente vai ver os tempos simples. Tudo bem? Nesse primeiro elemento aqui, nós vamos trabalhar os tempos do modo indicativo. O modo indicativo tem 3 tempos para o passado, 1 para o presente e 2 para o futuro. Ok? Sim. Nesses 3 tempos do passado aqui, fica fácil quando você visualiza uma frase, saber se ele está no presente, no passado ou no futuro. Você consegue, você tem uma noção verbal em saber quando vai estar no presente, passado ou futuro. Eu irei à sua casa. Você sabe que está no futuro. Não sabe qual dos dois, mas sabe que está futuro. Eu vou à sua casa. Não, eu estou na sua casa. Estou é presente. Você sabe disso, né? Comprei uma casa ontem. Comprei, você sabe que é passado. Só não sabe em qual dos 3 passados se localiza esse item. Eu quero que você apele tanto para a ideia de modo como a ideia de tempo. Tudo bem? Você sabendo localizar quando está no presente, passado, futuro, já é meio caminho andado. Tá bom? Vamos começar aqui com a tabelinha dos 3 passados. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Você pode acompanhar. Lá na tabela da sua apostila está todo esquematizado, mas eu aconselho, candidato, que você faça comigo essa tabela no caderno. Vai anotando comigo aqui que fica mais fácil, é um processo cognitivo. Você aprende mais escrevendo, tá bom? Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Gente, daqui a pouco eu vou abordar o aspecto semântico, o que esses tempos transmitem. Eu vou trabalhar mais o tempo sintático, quando você bater os olhos, saber que é determinado tempo, tá bom? O que a gente mais escreve e o que são mais comuns em prova são o tempo pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito tem terminações em vá e nha, porque já era. Decora isso para mim. Vainha, lembra da vainha? Você vaiando a pessoa? Vainha, porque já era. Sempre que você vira um verbo terminado em vá, ia, nha ou era, você tem aí o tempo pretérito imperfeito. Consegue compreender isso aqui? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu levava comida. Eu levava comida. Qual é o finalzinho desse verbo? Levava, é o final vá. Antes disso, perceba que essa frase está no tempo passado. Eu levava, não levo mais. Eu levava comida, eu sei que está no passado. Portanto, eu vou chamar de pretérito. Pretérito e passado é a mesma coisa, é o mesmo nome, tá? Sei que é pretérito porque a semântica dele aponta para o passado. Depois que eu apontei para o passado, eu sei que é o modo indicativo. Não é o modo indicativo e está indicando certeza? Pretérito perfeito e eu sei que termina em vá. Se terminar em vá, não tem para onde correr. Pretérito imperfeito do indicativo. Vainha, porque já era. Eu posso dizer o seguinte: eu saía com meus amigos. Saía é passado. Termina em vá? Não, mas termina em ia. Eu posso te colocar vários outros. Eu bebia, eu subia, eu escrevia, eu falava, eu sentava, foi o verbo cantar, eu cantava, vá, ia. É uma marca de pretérito imperfeito. Vainha, porque já era. Deu para entender isso aqui? Ótimo. Eu tenho, por exemplo, eu vinha à sua casa todos os sábados. Eu vinha. Se termina em nha, pretérito imperfeito, porque eu lembrei da dica.
vainha, porque já era. Consegue compreender isso aqui? Ele era professor. Ele era professor. Era, o verbo inteiro marca o pretérito imperfeito. Vainha, porque já era. Esse inha e esse era é exclusivo para o verbo vir e para o verbo ser. E todos os outros vão ter essa terminação aqui. Beleza? Qual é a dúvida aqui? Você vai treinar daqui a pouco. Tem dúvida aqui não, candidato? Nenhuma. Então, vamos começar aqui. Deixa eu pegar meu apagador. Vamos falar agora sobre o pretérito mais que perfeito. Já eu falo do perfeito, viu? Acompanha comigo. O pretérito mais que perfeito, ele tem a terminação mais comum, que é o ra. Beleza? É o ra e tem o ria, né? Sem acento. O ré. Mas eu vou deixar só o ra para que você perceba. Esse ra poderá ser confundido com um tipo de futuro. Daqui a pouco eu mostro. Só que a diferença é que esse ra não tem acento. É muito estranho, porque o pretérito mais que perfeito não é usado aqui no Brasil. O pretérito mais que perfeito indica uma ação antes de outra ação. O Brasil não usa. Por quê? Deixa eu colocar uns verbos aqui, ó. Eu falara, ó, terminado em ra. Dá uma vontade de botar um acento aqui, né? Falará. Só que não faz sentido eu falará. Tá certo? Ele falará. Mas aqui é na primeira pessoa, tá? Eu falara, eu bebera, eu subira. Note os finais dos verbos aqui. Ra, ra, ra. Nós temos um pretérito mais que perfeito, tendo essas terminações. Tudo bem? Sim? É isso, gente. Terminar em ra, pretérito mais que perfeito. Já o pretérito perfeito, são tantas terminações que não valeria a pena colocar, tá? Geralmente é o é, o a, mas eu não vou colocar aqui. Sabe por quê? Porque se você aprende o imperfeito e o mais que perfeito, você não precisa decorar nenhum desses finais aqui. Porque o que não for em vainha nem ra, vai ser pretérito perfeito. Como assim, Vitor? Note, eu vou escrever aqui, ó. Vou pegar o verbo falar. Eu falei de você. Pensa comigo aqui. Eu falei de você ontem com os meus amigos. Falei é um verbo que indica certeza. Eu sei que está no indicativo. Sei também que esse tempo está no passado. Ele é pretérito. Falei, ideia passada. Você sabe disso. Está na sua gramática interna. Você sabe que isso aqui é passado. Pretérito. Primeiro caminho andado. Tá? Se ele é pretérito, preciso saber em qual dos três ele se encaixa. Se é imperfeito, terminado em vainha. Aqui não é, porque é terminado em ei. Beleza? Terminado em ei. Não termina em ra, nem no vainha. Se eu sei que ele é passado, não termina na vainha nem no ra, só pode ser o que, candidato? Pretérito perfeito do indicativo. É esse o caminho. Não vale a pena decorar todas essas terminações. Decorando essas, você vai por exclusão. Tudo bem? Poderia dizer o seguinte, ó. Eu bebi cana de açúcar. Aquela caninha que se espreme da cana, né? Caninha que se espreme da cana, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu bebi cana. Cana aqui no Ceará também é cachaça, é fino, viu? Eu bebi cana. Atente a isso. Eu bebi cana. Eu sei que isso aqui está no passado, por isso que eu chamo de pretérito. Eu bebi é passado, você não está louco? Não é, gente? Eu bebi cana, passado. Não termina, olha, termina só em i. Não termina nem vá, ia, nem era. Portanto, não é pretérito imperfeito.
nem termina em Ra. Bicho, se eu sei que é passado, não é imperfeito, não é mais que perfeito, só pode ser o quê? Pretérito perfeito. Tudo bem? Eu posso colocar o seguinte: eu vim à sua casa. Eu vim. Qual é o final aqui? Eu vim, você sabe que é o passado, não é verdade? Eu vim, tu vieste, ele veio. No presente, eu venho. Eu vim. Eu sei que é um pretérito. E ele é qual desses três? É qual desses dois? Nenhum. Só pode ser o quê? Pretérito perfeito. Tá bom? Posso dizer também, eu fui à sua casa. Pensa comigo. Ou eu fui professor. Pensa. Vamos lá. Termina em vainha. Aqui é o final fui. Termina em vainha. Termina em Ra? Não. Portanto, fui, com terminação fui, é pretérito o que, gente? Perfeito. Você consegue perceber, candidato, que eu consigo definir o tempo verbal do passado decorando essas duas. E acredite em vocês, o tempo pretérito é o que é mais cobrado. Dificilmente cai esses outros. O tempo mais cobrado é a diferença entre esses dois aqui, perfeito e imperfeito. Você tem noção de que se você decora o vainha porque já era, tu já responde muita coisa. Muita coisa. Ok. Vitor, e os plurais? Tu não vai trabalhar não? Não cai muito essa questão. O vós. Eu não preciso decorar do vós. Eu estou te dando uma base aqui, Vitor. Pode cair? Pode. Só que tu está aprendendo uma base verbal. Se tu quiser se aprofundar mais, você vai procurar um conjugador de verbos. Isso aí é muito prático. Só que eu estou te dando uma base para tu passar numa prova. Não cai muito o uso da segunda pessoa. Então você não precisa disso agora. Tudo bem? É isso. Depois que você pegou esses tempos pretéritos aqui, a gente vai passar agora para o tempo presente. Usando os mesmos verbos aqui. Estou apagando aqui. Que a gente possa... Vamos pegar o verbo falar no presente. Fica como, gente? Eu o que, gente? Falo. Terminação, ó, você não precisa decorar, porque você sabe que o verbo falar está no presente. Não é verdade? Eu falo, eu bebo, presente. Eu subo, presente. Olha os sinaizinhos aí. Ó. O verbo vir, eu venho. Você sabe que está no presente. Eu sou, está no presente. Um detalhe aqui fica para o verbo ir no presente. É tanto que eu vou colocar um asterisco aqui para vocês. O verbo ir no presente é vou. Muita atenção aqui nesse vou, porque algumas pessoas podem pensar que esse verbo está no futuro. Tipo, eu vou à sua casa amanhã. O advérbio amanhã pode fazer você pensar que o verbo ir está no futuro. Vou, vai, estão no presente. Eu vou, tu vais, ele vai. Tudo isso aqui está no presente do indicativo. Aí, Vitor, como seria o futuro? Eu irei, tu irás, ele irá. Todo futuro, é isso que você vai anotar na sua tabela. Todo futuro tem R, tem um finalzinho R. Todo futuro tem R. Portanto, vou, vais e vai é presente. A carga semântica dele pode ser futuro, mas o tempo é presente. Não esquece disso, candidato. Tudo bem? Ótimo. Quais são os finalzinhos do futuro do presente? Rei, ras, né? Para a segunda pessoa. Rei, ra. E do futuro do pretérito? Ria, rias,
Falaria é igual à primeira e à terceira pessoa. O que é que o futuro do presente indica? É aquele futuro que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu não preciso decorar, porque é só decorar o rei no final. Tipo, eu falarei. Final rei, veja. Eu beberei, beberei. Eu, cadê? Subirei, subirei. Olha o verbo ir, candidato. O verbo ir no futuro é eu vou ou eu irei? O verbo no futuro eu irei. Tá bom? Eu irei, que é o futuro. Vou é presente, viu? No futuro do pretérito, eu falaria é aquele que implica desistência que eu falei aqui, tá? É o futuro do pretérito. Eu falaria, não vou falar mais. Eu beberia, não beberei mais, beberia. Eu subiria, eu iria, eu seria, e por aí vai. Essas duas marcas aqui são bem simples, tudo bem? Pessoal, eu falei aqui dos tempos do indicativo. Te dei todas as dicas possíveis e você vai fazer um monte de questão daqui a pouco e vai acertar só todas. Tá bom? Vamos falar agora sobre o modo subjuntivo. Subjuntivo. O que é que a gente vai falar sobre o subjuntivo? É que ele expressa hipótese, dúvida, probabilidade, condição. Esse é um ponto máximo, condição. Para tu veres como ele expressa tanta condição, gente, é que lá em Portugal o nome não é chamado subjuntivo, o nome é chamado condicional, o modo condicional. Por quê? Porque estabelece uma condição, tá bom? O modo subjuntivo é bem mais fácil, só tem 3 tempos. O presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. É chique, é bonito falar esses nomes. Então repita comigo aí em casa, gente, vai. Presente do subjuntivo, pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo. Olha como você parece inteligente, né? E vai ficar depois que assistir isso, não é? Pessoal, o modo subjuntivo, também chamado de condicional, se associam a conjunções. Tem que ter uma conjunção para o termo ser chamado de subjuntivo. Sempre antes vai ter uma conjunção. Não quer dizer que tudo que vem depois de conjunção é subjuntivo, não é isso. Mas todo modo subjuntivo exige uma conjunção. Que são quais? Padrão. São quais aqui as conjunções? Que, se, quando. Então, o padrão das conjunções é que, se, quando. Que para o presente, o se para o pretérito imperfeito e o quando para o futuro, tá? Esses são os padrões de modo. Pode vir o embora ou o se, mas ambas são conjunções, né? O embora ou o se poderá vir. O quando pode vir para aqui, o se pode vir para aqui, elas podem se trocar. O único que não permite a troca é o que? Mas ó, o embora pode vir para aqui, o se não. Embora é caso, porque o se já está aqui, perdão, não é o se, não é caso, tá? Embora, caso, tá bom? O caso pode vir para o presente, beleza? Só são essas conjunções, tá bom? O que é a única para o presente. Se você entende como o que é um caso para o presente, é só você conjugar o verbo na frente. O seu poder intuitivo responde a essa pergunta. Vamos colocar aqui o verbo falar, na primeira pessoa, no presente. Ficaria como? Que ele quer que eu fale. Você já sabe conjugar. É só botar na frente o quê? Quer que eu fale. Beber, quer que eu, responde aí, candidato, vai, que eu beba, final A. Subir, ele quer que eu suba. Vir, ele quer que eu venha.
venha. Vir, ser, ele quer que eu seja. Final A. Andar, ele quer que eu ande. Comer, ele quer que eu coma. É só tu colocares depois do que eu fale, que eu beba, que eu suba. O que é um indicador do modo presente do subjuntivo. Morou? Ótimo. Pretérito imperfeito. Esse é mais bacana. Se, vamos botar o eu. Se eu falasse, olha o finalzinho, SSE. Cara, se terminar em SSE, não tem para onde correr. É pretérito imperfeito do subjuntivo. Olha que lindo. Se terminar em SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu falasse, se eu bebesse, SSE, subisse, viesse, fosse, né? Seja, fica fosse, né? Se eu fosse, se eu andasse, SSE, olha, todos são iguais. Comesse, Vitor, se fosse no plural, se nós comêssemos, era só colocar o nós, mas o SE está aqui. Consegue compreender isso aqui? SSE marca o pretérito perfeito. Isso aqui cai demais. Poderia ser o embora. Aqui, ó. Embora eu falasse, embora eu bebesse, embora eu subisse, pode ser o embora. Caso eu falasse, caso eu bebesse, você vai se ligar não na conjunção, mas no final SSE. Me lembra, SSE, marca de pretérito imperfeito do subjuntivo. O futuro, bicho, o futuro é uma maravilha. Vamos colocar aqui, ó, veja, quando eu, o que, gente? Falar, quando eu beber, quando eu subir, quando eu vir, tá? Quando eu vir ou quando eu vier, tá? Quando eu vir, do verbo ver. Ai, gente, isso aqui é muito bom. Deixa eu falar, já aproximar aqui, isso aqui. Pronto. Tem muita gente que tem problema com isso e escreve errado. Por exemplo, quando eu... Tem duas observações do futuro. Me lembro daqui a pouco sobre o infinitivo, tá? Quando eu ver, tá? Essa é uma conjugação que muita gente faz hoje no dia a dia. Quando eu ver, tá? E também tem o modo, esse aqui é o verbo enxergar. E também tem aquela questão que é do verbo vir, né? Quando eu vir, de expressar movimento. Uma coisa que você tem que aprender, candidato. Não existe quando eu ver. Pelo amor de Deus, quando eu ver não existe. Podem cortar isso aqui, não tem tá? Quando eu ver, não. Depende, você vai usar o verbo enxergar, como é que eu digo? Quando eu o vir, no sentido de enxergar, nesse caso aqui, eu tenho quando eu vir. Quando eu vir, falarei que você estava à procura dele. Quando eu enxergá-lo, né? Quando eu o vir. Enxergar. Tá bom? Vitor, se vir é enxergar, como seria o de movimento? Simples. Quando eu vier. Quando eu vier. Para indicar movimento. Quando eu vier à sua casa, pelo amor de Deus, gente, não diz quando eu vim à sua casa, não. Tem muita gente que diz quando eu vim à sua casa. A ideia de passado é quando eu vir, no sentido de enxergar, quando eu vier para movimento.
Aprendeu isso aqui? Pode escrever isso aqui. Isso aqui está demais presente em provas, tudo bem? E você já pausou o vídeo, já tirou o print aqui, então estou apagando aqui. Outra coisa sobre o futuro é que ele se parece demais com o infinitivo, cara. Infinitivo, lembra do modo que a gente viu na aula passada? Então, eu posso pensar o seguinte, quando eu falar do infinitivo, isso aqui é futuro do subjuntivo, como a gente está estudando agora. Só que as bancas podem grifar esse verbo e perguntar, o verbo aqui está no infinitivo? Óbvio que não está, ele está no futuro do subjuntivo. A prova disso são as conjunções embora, caso, quando. Quando eu tiver o quando e o embora ou o se, eles serão futuro do subjuntivo. Por exemplo, eu vou falar contigo. Para falar contigo, eu posso dizer quando falar. Note que a única que é precedida de conjunção é a última. Portanto, a última é a única que está flexionada. Nós temos uma flexão, ele não está no infinitivo, ele está no futuro do subjuntivo, beleza? Para falar, ele está no infinitivo. Eu vou falar da locução verbal, e é o verbo principal, ele está no infinitivo. Então, toma bastante cuidado com isso. Cai demais essa dúvida entre futuro do subjuntivo e infinitivo. É só procurar uma conjunção antes dele. Se tiver, é batata, é futuro do subjuntivo. Compreende? Sim? Ainda bem que eu não sou professor de desenho, porque, pelo amor de Deus, que tabela feia, né? Mas a gente não está procurando beleza, a gente está procurando conhecimento. Então, estou perdoado. Vamos falar agora sobre o modo imperativo, expressando ordem, pedido, conselho. Aqui vai para que você identifique o modo imperativo. O modo imperativo, muitos autores dizem que não possui tempo. Alguns autores, como Rocha Lima, diz que existe, que é o tempo presente, tá? Nunca vi cobrando isso, o tempo, só cobra imperativo afirmativo ou negativo, tá bom? Sim? Pessoal, fiz essa tabela, eu espero que vocês façam também essa tabela em casa, no seu caderno, pegue uma folha de ofício, desenhe essa tabela para que a gente possa treinar, tá? E depois desenhe mais uma outra com outros verbos para que você possa fazer o modo imperativo. Tudo bem? A primeira pessoa do modo imperativo não existe, porque a gramática diz que você não tem como dar uma ordem a si mesmo. Ande, beba. Não tem como. Só existe da segunda em diante, tá bom? Segunda, da primeira do plural existe, tá? Agora, da primeira do singular não existe. Então, como é que eu faço? Veja, eu vou te mostrar aqui. Segunda pessoa, o tu, os pronomes não vêm antes, vem depois. Então, eu escrevo o seguinte, ó. Falar tu, já eu coloco os outros. Falar tu. A segunda pessoa, eu escrevo o verbo no infinitivo, do jeito que está aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é tirar o R. Fica como aqui, gente? Vai. Fala tu. Eu pego o verbo do jeito que está no infinitivo, coloco aqui e apago o R na segunda pessoa. Então fica como? Fala tu. Para fazer a terceira, se eu tenho um A na segunda, ela vai ser um E na terceira. Fica como? Fale ele. Que não mudou para a terceira. Se tem o A, vai para o E na segunda opção. Então, fazendo aqui a troca. Observe que para a segunda pessoa eu tenho um A e para a terceira pessoa eu tenho um E. Só você decorar isso. Se escreve com A, a outra vai ser o E. Se começar com E, a outra vai ser o A. Quer coisa mais básica do que essa? Dá para entender? Vamos lá, vamos colocar outra aqui. Vamos pegar o verbo beber.
fica como? Eu pego o verbo do jeito que está no infinitivo. Beber tu. Eu não vou botar mais os pronomes não, tá? Espera aí. Fala tu, fale ele. Pronto, não vou mais colocar os pronomes não. Fica como o verbo beber. Fica como? Ó, beber tu. Beber tu. O que é que eu faço? Apago o R. Fica como aqui? Bebe tu. Se tem um E aqui, se tem um E, lá na terceira pessoa vai ficar o quê? Se tem um E, muda do E para o A. Bebe tu, beba ele. Olha o finalzinho aqui. É um A. Consegue compreender? E o verbo subir, ó. Não tem o final I não, tá? Então o I vai virar E. Fica como, ó? O U vai modificar, nós temos uma alomorfia aqui. Sobe, tu, se tem um E, vai para o A, né? Fica como? Suba ele. Nós tivemos alomorfia aqui no radical na segunda pessoa, porque o verbo subir é um verbo irregular. A gente viu isso na aula passada. Eu não tenho como passar isso para vocês, tá? Vamos colocar mais um verbo? Vamos colocar mais um verbo de primeira conjugação? Vamos colocar o verbo cantar. Fica como aqui? Vai, vocês. Escreve o verbo no infinitivo. Vai lá, gente. Cantar tu. O que é que eu faço? Eu apago o R. Fica como? Canta tu. Se tem um A, a próxima vai ser um E. Fica como? Cante ele. Beleza? De segunda pessoa, vamos fazer o verbo escrever? Fica como? Escrever tu. O que é que eu faço? Apago o R. Fica como? Escreve tu. Na terceira fica escreva ele. Ok? E por aí vai, você vai conjugando todos os verbos. Fiz aqui com 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Agora a gente vai fazer o imperativo negativo. Bem simples. Muito simples. As terminações serão idênticas às da terceira pessoa. Fale, beba, suba, cante, escreva. Então eu vou pegar todas as formas da terceira e jogar para a segunda e para a terceira. Elas serão idênticas. A única diferença que você vai reconhecer como negativo é a presença de uma palavra negativa. Pode ser o não, pode ser o nunca, pode ser o nada. É uma palavra de cunho negativo para fazer o imperativo negativo. Eu vou colocar o não, tá? Que é o clássico aqui. Não e não. Então, eu vou escrever não fale, não beba, não suba, não cante, não escreva. Você veja que é tudo igual. Vitor, e a terceira também? Sim, fica como? Não. Não fale, repetindo. Não beba, não suba, não cante, não escreva. Vitor, se a segunda e a terceira são idênticas, como é que eu vou fazer uma distinção? É aí que eu vou te explicar o segundo passo, tá? Primeiro passo, a terceira pessoa é idêntica da segunda e da terceira do negativo. Então é só jogar para cá. Consegue compreender isso aqui? Sim? Ótimo. Só que a segunda, eu só vou acrescentar um S. Não fales, não bebas, não subas, não cantes, não escrevas. E assim eu diferencio a segunda da terceira. Bicho, olha para isso aqui. Tem dúvida quanto a isso? Qual é o seu problema nesse tipo de questão? Zero. O imperativo é bom que você saiba. Vitor, mas como é que a prova costuma cobrar o modo imperativo? Na correlação entre elementos. Veja essas formas aqui, candidato. Ó, o verbo orar. Ora pelo teu ou pelo seu filho? Primeiro, eu tenho que saber que esse verbo imperativo está em qual pessoa?
Orar é de primeira conjugação. Eu digo, ora tu, ore ele. Ora, ore. Portanto, o verbo orar está na segunda pessoa do imperativo afirmativo. Se é segunda, o pronome possessivo que eu vou escolher também é de segunda. Ora pelo teu filho. Estaria errado se eu dissesse para o seu filho, porque seu é de terceira pessoa. Canta, está em que pessoa? Canta tu, cante ele. Canta, segunda pessoa. Canta para o teu ou para o seu filho? Para o teu filho. Segunda pessoa, porque o imperativo está na segunda pessoa. Bebe teu ou seu vinho? Bebe tu, beba ele. Portanto, é bebe teu vinho, segunda pessoa. Tá bom? Aqui no Brasil, quando a gente usa o imperativo, afirmativo ou negativo, nós tendemos a utilizar sempre o verbo na terceira pessoa, mesmo trabalhando na perspectiva de segunda. Por exemplo, se eu estou falando com você, eu estou usando a segunda pessoa. Não é verdade? Agora você pense, você pedindo para o seu filho, ou para seu irmão, para seu amigo, dizendo o seguinte, saia daqui agora. Você disse saia. Bom, você está trabalhando no contexto que ele é a segunda pessoa. Segunda pessoa fica como? Sai tu, saia ele. O mais correto seria se você se dirigisse a ele como segunda pessoa. Sai agora, ao invés de saia agora. O que salva a sua fala é porque nós não utilizamos muito o tu. Aqui nós não utilizamos o tu, nós utilizamos o você. O você é um pronome de tratamento de segunda, só que conjuga o verbo na terceira. Então não tem mais problema dizer sai ou saia, tanto faz. Porque você ora trabalha com o tu, ora trabalha com você. Então depende do qual pronome você esteja utilizando. Quando a gente fala no imperativo, geralmente os pronomes ficam elípticos, ficam escondidos. Portanto, eu não sei qual desses pronomes você está dizendo. Resumindo, tanto faz você dizer sai agora ou sai agora, bebe agora ou beba agora, porque eu não sei se você está usando o tu ou você. Agora, se você usar o tu, seria sai daqui agora, tu mesmo que está falando comigo. Não é verdade? Entendeu essa perspectiva? Sim? Gente, na apostila de vocês, nós temos o seguinte, nós temos umas frases aí, atividade 1 de fixação, que pede grife os verbos e indique os tempos. E na 2 também do mesmo jeito. A primeira é só para o indicativo, a segunda para o imperativo e subjuntivo. No finalzinho da aula, você tem a correção dessa atividade de fixação 1. Boa sorte e eu já vou passar para a segunda parte, que é semântica dos tempos. Faz uma pausa agora, dá pausa no vídeo agora, vai fazer a atividade, vê a correção para depois tu vir para a segunda parte, que é semântica dos tempos. Ok, bora lá. Semântica dos tempos. O que é que esses tempos verbais significam? A gente já teve a primeira experiência, que é o reconhecimento dos tempos sintáticos. Agora a gente vai ter o reconhecimento dos tempos semânticos, o que cada forma exemplifica. Por exemplo, o tempo presente. Assiste, presente do indicativo, bebe, presente do indicativo, vai, presente do indicativo, matam, presente do indicativo. Todas essas formas do presente do indicativo expressam um fato diferente. Algumas bancas não perguntam o tempo sintático, mas o seu valor semântico, tá? Vitor assiste TV, aparentemente parece aqui um fato habitual, uma ação habitual, não é verdade? Que ele pratica todos os dias, vai depender do contexto, ou pode ser um fato presente, um fato que está acontecendo no presente. Vitor assiste TV neste momento. Então, pode expressar esses dois elementos, vai depender do texto, de onde essa frase foi tirada, tá bom?
Vitor bebe água, isso aqui com certeza é um fato habitual, porque é um hábito você beber água, você almoçar. Vitor almoça todos os dias ao meio-dia, é um fato habitual. Isso aqui você não é doido? Nas alternativas você consegue perceber? Não tem nenhum problema quanto a isso, tá bom? Vitor vai ao clube amanhã. Vai é presente. Lembre-se bem, vai é presente. Para ser futuro tem que ter R. Só que o advérbio amanhã faz você pensar que esse verbo está no futuro. O verbo está no presente, só que a carga semântica dele é de futuro. Carga semântica, sentido de futuro. As bancas podem perguntar a carga semântica ou o tempo sintático. O tempo sintático é presente. Carga semântica de futuro. Tá bom? A banca CESP adora brincar com esse quesito. Ela costuma perguntar: o verbo grifado pode ser trocado por irá, mantendo seu sentido original? Olha que pergunta capciosa. O verbo que está no presente pode ser trocado por irá, mantendo a semântica original? O menino pensa. Eita, vai por irá, mudou o tempo, então muda o sentido. Não muda nada. Essa forma pode ser trocada por essa sem nenhum problema. A banca CESP troca isso demais. Então fique atento. A troca não muda o sentido, porque o verbo está escrito no presente com a carga semântica de futuro. Tudo bem? As guerras matam milhares entre 1918 a 45. Me corrijam depois se eu estiver errado na data da Primeira e Segunda Guerra, viu? Coloquei aí, não pesquisei não, mas eu acho que é isso aí. Matam está no presente do indicativo. Matam. Só que você está lendo essa frase agora em 2021. Esse tempo é passado. O verbo está no presente. Percebeu? O verbo está no presente, mas a carga semântica dele é de passado, tá bom? Carga semântica de passado. Lá vem a banca CESP perguntando: o verbo grifado matam pode ser trocado por mataram milhares entre 1918 e 1945? A troca é bem-vinda? Eu posso fazer essa troca mantendo os sentidos originais? Posso, gente. Mantém-se o sentido original, trocando o presente pelo pretérito perfeito? Sim ou não? Claro que sim. A troca é totalmente bem-vinda, só que o menino está tão preso naquela questão sintática que mudando o tempo, muda o sentido. Nem sempre isso é possível. É claro, muitos casos vai mudar o sentido. Tudo cabe de uma análise. Você tem que analisar o quesito para saber se muda o sentido. Gente, qual foi o sentido que mudou? As guerras matam milhares entre 18 e 45 ou mataram? Qual é a diferença de sentido? Nenhuma. O sentido é obedecido, é permanecido. Portanto, não tenho nenhum problema nesse quesito, tá bom? No próximo item eu tenho: Rodrigo comprou um carro. Comprou está no pretérito perfeito, tá bom? Comprou um carro. Nós temos aí na tabelinha de vocês que indica o quê? Um fato concluído pontual. Ele comprou, foi encerrado, ele ainda não está comprando. Se ele não comprou financiado, né? Comprou, já encerrou-se isso. Então, fato concluído pontual. Vitor assistia TV. Olha o contexto. Assistia, ia, pretérito imperfeito. Só que eu não quero saber disso, não. Eu quero saber a semântica. Vitor assistia TV quando o pai chegou. Ou seja, dar a entender que houve uma ação inacabada aqui, houve uma interrupção na ação de assistir. Portanto, esse elemento aqui poderá estar escrito na prova de vocês: ação interrompida, ação inacabada. Tudo bem? Caio cursava o supletivo. Cursava, pretérito imperfeito, tá? Não cursa mais, não é um fato atual, acabou-se. Só que o pretérito imperfeito denota que era uma ação frequentativa no passado. Note que quando diz que ele cursava, ele não foi só um dia.
Ele era frequentativo, ele frequentava durante um certo tempo o supletivo. Portanto, eu tenho um fato contínuo. Como é que está escrito na tabela de vocês aí, gente? É ação contínua no passado. Ou seja, era contínuo que ele fazia isso no passado, que não perdura até hoje, tá bom? Era uma vez, o pretérito imperfeito identificando um tempo remoto, um tempo indefinido, transmite esse sentido. Fugiu, pois arrombara a porta. Arrombara é o pretérito mais que perfeito. É bom que você preste atenção ao uso do pretérito mais que perfeito, porque ele estabelece uma ação que foi feita antes de outra ação. Muita atenção aqui. Fugir e arrombar a porta. Qual dos dois elementos veio primeiro? Ele primeiro teve que arrombar a porta para fugir. Por isso que arrombara está feito como ra. Indica uma ação anterior à outra. Deixa eu escrever o seguinte, ó. Foi a fortaleza e fora a Crato. Crato, cidade daqui do nosso Nordeste. Foi a fortaleza, fora a Crato. Foi, fora. Qual das duas opções, aliás, qual das duas cidades, isso aqui pode ser uma pergunta de prova, qual das duas cidades ele foi primeiro? Note que eu não tenho nenhuma ideia de sequência aí, não. Só pela frase, sem analisar o tempo, eu não tenho como dizer. Foi a fortaleza e foi a Crato. Qual das duas ele foi primeiro? Bom, se aqui eu tenho fora, que é o pretérito mais que perfeito apontando para Crato, então eu tenho uma ação antes de outra ação. A Crato ele foi primeiro para depois ele ir à fortaleza. Beleza? Consegue entender isso aqui? Darei-te um presente. Darei é um fato concreto, só que no futuro. Eu darei, eu irei à sua casa, eu farei a prova do concurso, eu assistirei a aula do professor Vitor. Rei, futuro, fato concreto do futuro. Agora, queria baião. Um baiãozinho de 2 com queijo e tocinho, maravilha. Eu queria um baião, não quer mais. Pode indicar desistência, tá? Mas pode também ser um desejo. O que é que eu tenho aí sobre o futuro do pretérito? Aqui está futuro do presente. Eu posso dizer desistência, aqui pode ser desistência a depender do contexto. Se eu te disser o seguinte, queria um baião de 2 com queijo e tocinho, mas estou de dieta. Aí é desistência, tá? Hipótese, queria, polidez não é, condição, isenção. Gente, isso aqui é muito bom. A doença que teria matado milhões foi erradicado. Teria. Aí é o pretérito o quê, gente? Aqui é o futuro do pretérito. Nesse caso, o futuro do pretérito indica uma isenção de responsabilidade autoral. Quando eu digo, isso aqui é comum demais no meio jornalístico. Quando diz que a doença que teria matado milhões foi erradicada, não se sabe se ela matou milhões. Nós temos aí um fato possível, provável. Quando a autora utiliza isso aí, ela se isenta da responsabilidade de ter dito aquilo como concreto. Por exemplo, vai que um deputado aí, filho de uma pessoa famosa, tenha boatos que ela tenha fraudado contratos. Aí a justiça não julgou, não tenho ainda um fato concreto, mas existem boatos. Eu digo, olha, o deputado que teria roubado milhões, quando eu digo que teria ao invés de roubou, quem disse isso está isento da responsabilidade de responder isso aí criminalmente. No meio jornalístico tem demais o uso do futuro do pretérito para indicar essa isenção de responsabilidade. Ok? O futuro do pretérito também pode indicar polidez. O que é
Polidez é educação, uma pessoa polida, educada. Poderia me ajudar? Né? Um pedido aí, né? Poderia, futuro do pretérito. Eu faria o bolo, né? Uma condição. Se tivesse ovos, faria, condição. Vai depender se tiver ovos, tá bom? O presente do subjuntivo. Espero que tenhas paz. É um desejo também, não é? Espero que tenha paz. É uma possibilidade. Como é que está escrito aí no presente subjuntivo? Possibilidade. Um fato incerto no presente. Eu não sei se vai ter paz realmente, tá bom? Se ele voltasse, olha aqui o pretérito imperfeito. Qual é a ideia que transmite aí? Dúvida, possibilidade, como é comum lá no subjuntivo. Transmitir o quê? Dúvida, possibilidade. Quando ele voltar, futuro do subjuntivo, também indicando dúvida, possibilidade, tá bom? O imperativo, saia ordinário, saia daqui ordinário. Eu estou dando uma ordem, uma expulsão. Aqui é ordem no imperativo. Ajude o próximo, aqui é um pedido. Pode ser também pedido, pode ser um conselho também, ajude o próximo. Ore por teu semelhante, ora tu, ore ele. Ora pelo seu semelhante, perdão. Ore pelo seu semelhante. Isso aqui também é o quê? Um pedido, um conselho, na verdade, uma orientação. Então, o imperativo aqui pode transmitir não só ordem, fique aí, tá? Conselho. Vou pedir aqui como conselho. O imperativo não indica somente ordem, fique atento. Pode ser pedido, solicitação, tá bom? Pessoal, a gente está terminando essa aula, eu expliquei o tempo sintático, o tempo semântico e tem também agora a outra atividade. Essa questão de número 3 está pedindo para identificar a carga semântica dos verbos grifados. Confere depois o gabarito dessas 3 questões, nós temos mais 10 questões de concurso público e depois o gabarito também, beleza? Boa sorte, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.